obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. A gente tá começando nosso terceiro episódio. E hoje o episódio vai ser muito legal, né, Rafa? Muito. Hoje já tem. vim com dores. Boa, hoje... Só não esquecendo de falar pra vocês, galera, dos primeiros 2 episódios que a gente fez. Primeiro do profissional de vendas com a Nath Ortega. Foi super legal o papo. E com nosso segundo episódio foi com a doutora Laís Torres. Do profissional de odontologia. Também foi muito gostoso a nossa conversa. Então dei uma olhadinha que ficou muito legal. Hoje a gente tem uma resenha sobre o profissional de massoterapia. E vai ser uma resenha muito, muito boa, né? Ô Aline, você conhece a profissão de massoterapia? Já tinha ouvido falar? Conheço. Foi uma das profissões que eu pensei em formar. Sério? É mesmo? Olha. Ô, louco. Mentira. É verdade. É sério isso? Ou eu tava entre educação física / massoterapia ou psicologia. A parte de educação física, a gente já vai falar disso, mas a parte de educação física tem muita coisa legal, né? Que dá pra adentrar e fazer. É bastante coisa interessante. Tipo, a gente trouxe aqui uma pessoa muito legal pra falar sobre isso, mas é impressionante, assim, quando você começa a ver o quanta coisa boa e serviço de qualidade que a gente nem faz ideia, né, que tem, a gente começa a ver que a gente não conhece muita coisa dessa área de bem-estar e saúde. E é justamente o intuito, né, do nosso podcast, é trazer essa informação para todos e aprender junto, né? Boa. E pra isso a gente trouxe seu Leonardo Cervenka. Opa, muito obrigado aí pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui, de compartilhar um pouco sobre a massoterapia. Top. Falar sobre bem-estar, né? Realmente, né? Falar um pouco sobre problemas corriqueiros do dia a dia que muita gente às vezes deixa passar, deixa piorar. Legal. Falar um pouco sobre cultura também, né? Falar Top. um pouco sobre cultura de se anteceder ao problema. Enfim, Boa. vamos lá, vamos adentrar. Se apresenta aí pra gente sua parte profissional, conta pra gente um pouquinho de você. Bom, prazer, gente. Bom, meu nome é Leonardo Cervenka, sou da Zona Norte aqui, né? Só pra deixar claro. A Aline já abriu um sorriso. A Aline tá absorvendo nosso bairrismo. Ela já era bairrismo, tá ficando pior. Tá? Que coincidência, né? Mais um da Zona Norte, do Não, nada. eu até perguntei pro Rafa se era o intuito, né? Porque ZN, eu falei assim, acho que vai chamar só a galera da ZN, talvez, ou não, né? Logicamente que vocês explicaram que vocês estão bem abertos quanto a isso. Com Mas certeza. eu acho super conveniente fazer isso, né? Até mesmo pra fomentar mais a região que, bom, somos suspeitos aqui pra falar, né? disso. Justo. Exato. Com certeza. Bom, gente, eu sou massoterapeuta, tá ok? Na verdade, eu sou formado em educação física, Bom, a profissão foi ganhando forma com o tempo, né? Posso dizer que a minha relação com o toque, com o movimento, se deu muito assim, precocemente. Porque eu sempre gostei de fazer atividade física, minha mãe me incentivava muito, então eu tive já paixão por exercício físico, especificamente musculação. Me formei em educação física, atuei um bom tempo como personal trainer e instrutor de pilates também. E na minha experiência como instrutor de pilates, veio a vontade de ter uma proximidade maior com o bem-estar e cuidar de dores. Porque no pilates, né, que eu estava até comentando com você, que ia ser muito interessante você fazer, o público tá lá mais voltado para diminuir dor, sabe? Então, diferente do ambiente de academia, que tem muita gente procurando estética, num estúdio de pilates, a atmosfera é outra. Isso me impressionou muito, né? Então, eu comecei a olhar um pouco mais para isso e olhar para mim também. E a partir do momento que eu olhei mais para mim, foi que eu vi assim, nossa, eu preciso aprender mais sobre isso e transmitir isso para meus alunos também. Né? Então, em meados de 2019 para 2020, eu resolvi fazer um curso profissionalizante de shiatsu, que eu acho que a gente vai falar já sobre isso, que é bem interessante, uma técnica oriental, né, de pressão em pontos. E eu me encontrei, né? E nesse meio tempo que eu estava fazendo o curso e atuando ainda como personal trainer, atuando como instrutor de pilates, veio a pandemia. Até estava comentando com a Aline, né, que foi um divisor de águas para muita gente. E veio, assim, parece que na hora certa também, para eu fazer essa reflexão do que eu queria para minha vida. E eu me encontrei de fato, né? Então, cuidar das pessoas, entregar um bem-estar, mas também ter um ponto de vista diferente para o ser humano, eu achei bem interessante. Top. Bom, é isso aí, gente. Nossa, diga, perdão. Me estendi muito. Não. Maravilhosa a sua entrada. O pessoal já viu por que você veio aqui já. A galera já falou. Gostei. Isso. Que bom que vocês gostaram. E
você já falou um pouquinho sobre, né? Mas de onde surgiu, tipo, despertou essa paixão? Teve referências, família? Ou você viu aquele profissional e, pô, eu quero ser isso daí? Como que enraizou essa vontade em você? Cara, eu comecei a olhar pra trás, a partir do momento que eu comecei a atender, eu comecei a olhar pra trás das minhas influências, né? E eu achava que eu comecei a gostar por conta de eu sentir dor, né? Eu comecei a passar com terapeutas e eu falei assim, então isso que me fez ser quem eu sou hoje. Mas eu, olhando mais a fundo, comecei a resgatar memórias da minha infância, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. O meu pai, ele recebia muita terapia oriental, ele recebia acupuntura, né? Recebia outros tipos de terapia. A gente ia em casas assim de senhoras orientais, era sempre muito interessante a experiência, assim, né? Ver Era também. bem exótico, provavelmente. Né? Tinha eu entrava numa casa de uma senhora, ela tinha umas pirâmides, uns copos d'água dentro da pirâmide, ela energizava água, enfim, era uma coisa assim meio mística, mas era muito interessante e isso me marcou. Então eu lembro com facilidade, mas eu não tinha linkado esse meu laço com as terapias orientais. E meu pai, ele não é oriental, né? Então, só para deixar claro que minha família é oriental por parte de mãe, mas nunca preconizou muito esse autocuidado, essa questão de terapia, de massoterapia, nem nada, mas o meu pai teve mais contato com isso. Meu pai já é outra descendência, né? Mas eu sinto que meu pai tem uma parte muito oriental nele, porque ele sempre gostou de se antecipar ao problema também. Então foi aí, meu pai acho que foi uma influência bem grande, e aí com o passar do tempo, né, quando eu comecei a treinar mais pesado, sabe, musculação, Rafa sabe, né, essa época eu comecei a sentir dor, sabe aquela coisa de colocar mais peso na academia, né, colocar os 35 quilos no supino que você falou, cara, mas especificamente em agachamento, isso ferrou minha coluna. Logicamente, não o exercício em si, mas a má execução, né? E também era uma fase que eu tava aprendendo, eu tava na faculdade aprendendo toda a questão, né, de biomecânica do exercício, mas tinha muita coisa que a gente testava na academia, né? Com 18 anos a gente testa tudo que é possível. E olhando pra trás eu vi que eu fiz muita coisa errada. E aí, a partir disso, eu comecei a receber terapia. Falei com uma prima minha assim, você conhece algum massoterapeuta? Tô travado da lombar, tô uma semana tomando analgésico que não passa. E aí que eu fiz uma sessão, né, de shiatsu, né, que é essa técnica de pressão em pontos de acupuntura, né, que eu sou especializado também. E, Fica cara, a dica. com uma sessão, eu saí sem dor da sessão. Eu fiquei muito impressionado. Né? Fiquei muito impressionado com aquilo, né? Não quer dizer que todo atendimento é assim, mas só que foi muito assim, contrastante assim, com a situação que eu tava passando. Tava quase 2 semanas com muita dor e numa sessão, cara, eu saí sem dor. Eu falei, isso é muito interessante, né? E aí eu comecei a frequentar mais, né, ambientes que ofereciam esses serviços, e com o tempo me veio a vontade de fazer cursos desse âmbito. Foi mais ou menos assim que aconteceu, mas a influência acho que veio lá de trás, uma coisa que plantou a semente lá de trás, né, mas isso veio mais a fundo depois, né. Legal. E aí, já aproveitando para fazer o gancho, pra galera entender melhor, o que é a massoterapia, Léo? A massoterapia, posso dizer que seria uma classe, tá? Né? Então, o profissional massoterapeuta ele pode ter uma atuação vasta, mas normalmente a massoterapia é ligada a terapias manuais, tá? Então, a manipulação do corpo para se obter bem-estar e normalmente equilibrar, né? Tanto no aspecto mental, orgânico, né? E físico, né? Normalmente as pessoas procuram mais para a parte física, né? Então a massoterapia tem essa relação. Então, manipulação do corpo, né? Para se obter equilíbrio em diversas instâncias do nosso corpo. E você consegue citar com certeza você consegue, mas para elucidar pra gente benefícios que ela traz físicos, mentais? Como eu falei, a maioria das pessoas procuram esse tipo de serviço quando estão com uma dor, né? Quando estão, assim, já muito incomodados, né? E, logicamente, que isso faz parte de uma cultura ocidental da gente só remediar quando tá muito ruim, né? No Oriente, né? Tem uma cultura muito diferente de se anteceder ao problema. Então, são terapias de prevenção, tá ok? Mas, lógico que quando a pessoa vem com um problema, ainda tem uma eficiência muito grande, tá? Já esqueci que você tinha perguntado antes, que já... Não, de benefícios Os benefícios. físicos, Bom, mentais.
São vários, né? Para medicina oriental, não tem como separar, né, a parte física, a parte orgânica, os órgãos e a parte mental. E para quem acredita, a parte espiritual, tá tudo interligado. Então, o nosso corpo demonstrar algum sintoma de dor pode ser alguma coisa falando sobre a sua parte orgânica, pode ser algum aspecto mental. Então, normalmente tem esse fluxo da mente partir para o órgão e do órgão partir para a musculatura, tá? Então, os benefícios, uma vez que a gente consegue trazer um benefício para uma parte muscular, uma parte motora, uma parte esquelética, com certeza você já está tendo uma modificação fisiológica, está tendo uma melhoria, né, no funcionamento dos órgãos e, consequentemente, o seu cérebro vai funcionar melhor. Não tem uma interligação, não tem como separar. Então, é uma terapia integrativa, tá? E todos esses pontos estão, de fato, espalhados pelo corpo todo. Então, como eu falei, a massoterapia ela engloba muitas técnicas, né? Uma dessas técnicas é o shiatsu, né? O shiatsu é uma técnica oriental que é de pressão em pontos de acupuntura, né? Esses pontos de acupuntura, né, na verdade, são dispostos pelo nosso corpo em linhas, né? Que o pessoal chama de meridiano. Então, tem linhas que percorrem o nosso corpo e essa linha tem vários pontos que seria de acesso à energia vital do nosso corpo. A vitalidade de cada órgão, tá? Então, não estou falando uma coisa muito mística, a gente está falando sobre uma galera na antiguidade que falava que cada linha, né, tinha a energia do funcionamento de cada órgão. E cada órgão tem uma relação com alguma emoção, tá? Então, você vê a profundidade dessa galera da antiguidade, né, que já estava interligando, né? Hoje, cada vez mais a gente vê como os aspectos mentais do nosso dia a dia influenciam, né, na parte mecânica, na parte muscular, na parte de tensão, né? Mas lá atrás já se pensava muito nisso, já. Legal. E, assim, é óbvio que a gente fazer esse paralelo ali deve ter muitas coisas pra gente levar em consideração. Mas se a gente pudesse colocar num papel, assim, a diferença da massoterapia pro RPG e pra quiropraxia, como que a gente divide esses tratamentos e como que a gente pode deixar claro como cada um age e quais são as atuações de cada um, né? De forma super básica, assim, só pra pessoa conseguir identificar. Então, assim, eu acredito que são âmbitos totalmente diferentes, tá? Então, assim, a quiropraxia, por exemplo, é uma ciência da coluna, tá? É uma coisa mais exata. A massoterapia engloba mais uma parte alternativa de tratamento, tá ok? Então, logicamente que muitos ministérios da saúde aí mundo afora incluem a medicina tradicional chinesa, a massoterapia como um método de tratamento para várias doenças, tá? Mas a quiropraxia é uma ciência exata, tá ok? Que trata a coluna, né? Então, um quiroprata, ele tem um conhecimento vasto da coluna e o quanto isso interage com a parte de inervação e musculatura em volta a isso. Então, isso é diferente, tá? Então, a gente deixa um pouco essa parte, né, oriental, né? A quiropraxia, que eu acredito que seja uma ciência que veio dos Estados Unidos. O RPG, eu não sei a origem dele, né? Mas só que o RPG é mais ligado à fisioterapia, né? Então já tá ligado a essa classe, né? Então o fisioterapeuta que ministra, né, essas sessões de RPG. Então, deixando claro, a quiropraxia são ajustes da coluna, tá? Ajustes pro corpo inteiro que envolvem a coluna, né? Que pode ter influência da coluna. O RPG já é uma sessão que envolve manipulação do corpo também, mas não é uma experiência de massoterapia, né? Envolve alongamentos e manipulação da musculatura, mas não se classifica como massoterapia. Tá? Tem uma coisa que é bem característico da massoterapia, que é a experiência da sessão. Né? Então a pessoa ela vai ter uma experiência de relaxamento também, além de ser um tratamento, é uma experiência de autocuidado e de presença, né? Então, né, a ideia é sempre fazer com que a pessoa relaxe. Inclusive, né, acho que quando vocês vieram, quando vocês tiveram essa experiência também, de estar num estado assim de relaxamento profundo, né? Até mesmo quando você vê recentemente, a gente começou numa abordagem mais, né, física, né, pontual das musculaturas, mas a minha ideia é que ao final da sessão você conseguisse atingir um estado de relaxamento, né, que a gente fez a ventosoterapia e eu acho que você conseguiu relaxar bem. Nossa, com certeza. Bom, né? Porra. E a quiropraxia, pra quem não tá lembrando, é aquele que você assiste os vídeos e o pessoal dá uma estada. Arrebenta. Do nada. Você já fez, Aline, quiropraxia? Ventosa já.
Então, a quiropraxia é um atendimento mais rápido, né? Mas também não apenas se trata de estralar, mas logicamente é conhecido pelo estralar a Os vídeos coluna, também. mas só que Sim. tem outros tipos de manipulação que não tem barulho, sabe? Enfim, é bem interessante também. Uma coisa que sempre que eu posso eu também recomendo para que meus pacientes possam fazer ajustes como esses, que é sempre saudável. Boa. Well, quais são os tratamentos assim mais utilizados na massoterapia? Você falou da shiatsu, né? Uhum. E tem a ventosa, alguns outros tratamentos também. Cara, é assim, é um universo, assim, muito vasto, né? Então, eu não conheço todas as técnicas, né? Eu posso falar o que eu... Ainda. O que eu trabalho, né? A minha sessão, o que eu ofereço hoje em dia é uma sessão de massagem personalizada, né? Então, a partir do momento que eu recebo a pessoa no meu espaço, a gente vai ter um bate-papo mesmo, até mesmo para quebrar um pouco disso, porque a massagem, ela é uma coisa íntima, né? Então, a pessoa tocando em você é uma pessoa que você não conhece, então a gente precisa quebrar esse gelo. E a partir disso a gente tem uma avaliação, né? Tanto dos aspectos, ainda mais dos aspectos mentais, do dia a dia da pessoa, do que às vezes a parte física, né? Que a pessoa já chega falando assim, olha, eu tô com dor no ombro, tô com dor na lombar e tal. Mas eu assim, não, tá, eu não quero falar disso, eu quero falar como que é o seu dia, né? Como, que você tem feito por você, né? Qual que é a sua rotina? Com base nisso eu vou entendendo como que tá o dia a dia da pessoa, qual que é o padrão postural também, né? E a partir disso eu faço uma sessão personalizada. Dentro da minha sessão eu misturo várias técnicas. Então tem o shiatsu, que é uma técnica de pressão, né? Tanto com o polegar, com a parte hipotenar da mão, com o cotovelo, até mesmo com o pé. Então, A parte hipotenar da mão seria... seria essa aqui. Ah, tá. Essa parte Isso. abaixo do polegar aqui. Isso. Tá, legal. Tá? Então, assim, é uma pressão, né, consistente, tá? Então, o shiatsu, às vezes, pode não ser considerado relaxante, mas relaxa também. Tem linhas de shiatsu que são mais severas, até mesmo que lá no Japão tem a linha mais tradicional. São massagens severas que promovem microinflamações, e a partir dessa microinflamação que vai ter um resultado, tá? Você já foi pro Japão, Léo? Não, mas olha que curioso, né? Eu vou semana que vem, eu tô indo pro Japão. Dia 26 eu tô indo. Caramba! Ó, eu não sabia. Eu não sabia. Não sabia. Você não me falou nada. Cara, Caramba. Será que eu vou acertar na Mega também? Deus me abençoe. Não, então, Pô, eu te dou uma parte ali, né? Exato. Cinquentinha mil eu te dou. Pro Rafa não dou nada. E pro Léo eu dou a grana que ele pagar na viagem dele pra ele voltar e não ter bancada. show de não. bola, viu? Que tá. Aí tamo um junto. gasto pô. considerável. O Rafa não... O Rafa é rico. Não... Quem dera, né? Quem dera. Ó, já que eu tô com a voz abençoada, tomara que dê certo, né? É isso. Mas Já caramba, você vai mesmo pro Japão, tô logo indo menos? pro Que Japão, da hora, cara. animal. Tô indo com mais 2 amigos. Vou Top. dia 26, na verdade, eu vou ficar 8 dias no Japão, eu vou ficar 7 dias na Coreia do Sul. Nossa, né? animal. Animal, né? Animal. Nossa, muito top. Muito bacana. Acho que vai ter um contato com a cultura, né? Vai ser legal. Eu pretendo receber massagem nos 2 É países. isso que eu ia te perguntar. Você Tá. vai lá também Eu não- pra dar uma olhadinha. Pra conhecer não, algo. não, talvez não seja seu objetivo O principal. intuito maior é o turismo, né? Top. Mas Não, lógico com que eu certeza. quero, que se possível, se tiver e conseguir encaixar nosso roteiro, eu ter essa experiência Nossa, nos seria 2 maravilhoso. países. Nossa, né? legal. Top. Muito, muito legal, né? Eu tô bem contente mesmo. Vai ser uma coisa Legal. inusitada. Eu não tava planejando viajar pro Japão, né? Uma coisa que veio aqui de abril pra cá. Veio uns amigos, um queria pro Japão, outro queria pra Coreia. Eu falei assim, bom, juntamos Vamos pro todo Japão mundo. e pra Coreia. Vamos pro Japão e pra Coreia. Ô, depois conta pra gente a experiência que vai Com ser certeza. legal. E acompanhe no Instagram, né? Já fica a dica Verdade. que eu vou postar no Instagram profissional o dia a dia. Top. Já, Isso fazer um blog, né? Uma isso é blogueiragem, legal. né? No final a gente vai fazer um jabá top. A gente vai falar do Insta, tá? Não, Eu calma. tô ligado. Tô É, ligado. marca você. Ixi, Show de aqui bola. a gente... É outro nível, né, Aline? Tá, a Aline não aguenta mais eu chamando ela toda hora Né, aqui Aline? de backstage. Já aqui, pega tá? uma cadeira aqui, senta aqui. Aline. Fica aí, não. Vem pra cá. Agora eu esqueci que você... Ó, tá vendo? Eu esqueci. Não, é que a gente tava puxando muito assunto, Cê- mas a gente tava falando... Acho que o Rafa tava falando dos tratamentos além de ventosa terapia, Cara, de tem- shiatsu. Aí você tava comentando delas. Então, assim,
a massoterapia, eu posso dizer assim, a medicina tradicional chinesa é uma coisa muito antiga, coisa, sei lá, de 1000 anos antes de Cristo, né? E aí, esse conhecimento foi passando para vários países, né, no Oriente, né? Então, tem muita técnica que foi se ramificando, que foi influenciando outra. Então, na Índia deve ser uma experiência muito louca, mas tem massagista por todo lugar. O pessoal faz massagem na rua, assim, deitado no chão. É muita coisa, né? Na Tailândia é muito forte, né? A massagem tailandesa, né? Não vulgarizando, né? A Thai massagem, que tem muita gente que entende que a Thai massagem é uma outra coisa, mas a Thai massagem é uma técnica incrível, tem várias escolas muito fortes na Tailândia e é uma técnica que eu quero desenvolver ano que vem. Top, né? Animal. Eu gostaria de ter uma imersão na Tailândia, né? E é uma técnica que é muito interessante. Posso dizer que até pode ajudar, assim, como se fosse um RPG, porque são alongamentos, assim, muito interessantes. É uma massagem muito inteligente, né? Eu pude ter contato, eu recebo Thai massagem, assim, esporadicamente, né? Mas eu já fui modelo de um curso, eu fui lá cobaia. Assim. A cobaia entendeu? legal. Uma amiga minha que ela faz, ela falou assim, vai lá ser cobaia, você vê se você gosta. Achei bem interessante. É massagem de alongamentos que podem ser severos, assim, não é? Às vezes é uma massagem que pode gerar um desconforto, mas no final você acaba relaxando. É muito interessante. Então, uma técnica, por exemplo, que a gente pode falar que é uma massagem onde o corpo, né, do paciente está mais em movimento, está mais dinâmico. Então, vocês que já receberam a minha massagem, é o corpo mais estático, né? Eu não estou manipulando você toda hora, se mexendo, fazendo você virar. A Thai massagem não, o cara tá lá com o pé no cara, puxando, fazendo alavanca. É uma massagem bem inteligente também. Então, tem essas coisas de ter uma massagem com o corpo dinâmico e uma massagem com o corpo mais estático. No caso, hoje em dia eu trabalho mais assim, corpo mais estático. Você entendeu? Interessante. E tá ventosa aqui por quê? Da vermelhidão, roxo que fica... É uma coisa que eu acho que talvez você tenha me explicado um pouco, mas eu não peguei tanto o motivo, né, de ficar vermelho no lugar. E como que trata, né? O que a ventosa faz ao corpo, né? Tem muitas interpretações. A ventosa, assim, também é uma técnica milenar, né? Então... Lá na antiguidade, a pessoa usava, tipo, pedaço de bambu para fazer vácuo. Fazia várias coisas para promover vácuo. Então, esquentava, né, essas coisas côncavas que eles criavam e faziam uma sucção. Essa sucção, eles conseguiam perceber lá na antiguidade que aliviava uma dor, né? Tava com problema estomacal, colocava lá, aliviava, né? Mas com o passar do tempo, a ciência foi, né, vendo realmente o que acontecia. Então, o vácuo que faz na pele consegue alterar a pressão atmosférica, né, que está lá dentro. Isso faz com que a gente elimine gases, então começa a sair gases na própria ventosa. Então isso é um mecanismo de limpeza corporal inicialmente, tá? Então lá na antiguidade também era preconizado isso, que a ventosoterapia era uma técnica de limpeza corporal, de limpeza de radicais livres, enfim. Na época os caras falavam assim, estamos com alguma coisa ruim, né? Às vezes até podia ter uma relação meio que religiosa, né? Tipo, nossa, com alguma enfermidade tem algum espírito ruim, né? Estou aqui meio que fantasiando, mas era uma técnica de limpeza em vários aspectos. Pode ser limpeza energética, limpeza de fluidos, enfim, né? E hoje em dia isso ela tem de fato uma limpeza de radicais livres de fluidos corporais. E quando dá vermelhidão, o que acontece? Uma musculatura muito tensa, ela tem pouca irrigação sanguínea, né? Uma musculatura relaxada vai entrar mais sangue. Então tem um processo de regeneração mais eficiente. A partir do momento que a gente tem aqueles ventres musculares mais unidos, vai passar menos líquido. Isso é a contratura? Também, tá? Não necessariamente, mas é uma também contratura. é uma contratura. Sim. Pode ser também. Pode ser também. E aí, a partir disso que você faz a ventosa, ele puxa sangue para a região, né? E aí, essa vermelhidão pode explicitar esse problema de tensão. Mas não apenas a tensão local, tá? Pode acontecer da região próxima que tem órgãos, tá com algum problema também. Não quer dizer que você tem uma doença, tá? Mas uma pessoa, às vezes, que tem uma gastrite, você fazer uma ventosa aqui na altura da coluna, que é próximo da região gástrica, pode ficar mais... A vermelhidão, de uma certa forma, é um benefício, então, a vermelhidão é uma consequência, mas é que tá mostrando que tá limpando aquela área, tá? O certo, assim, uma pessoa saudável, ela vai ficar levemente corada. Pra medicina chinesa, fica muito claro
também não é saudável, tá? Então é um sinal que a medicina chinesa fala que falta energia circulante nesse corpo. Então, um corpo que está faltando energia, né? Quando dá muito vermelho, é sinal que está com excesso de energia, né? Tá metabolizando muita coisa, tá fazendo muita coisa, tá em excesso, né? E o rosado seria o estado de equilíbrio, né? Que as funções estão acontecendo, tem sangue, tem energia circulante, mas tá saudável. Tá? Então, dependendo da altura da coluna, né, especificamente o tratamento da ventosa na linha da coluna, tem várias leituras. Então, a gente tem uma leitura, a primeira altura pulmão, a segunda coração. Então, não necessariamente é o local específico dos órgãos, mas tem várias leituras que podem explicitar problemas, né, de cunho orgânico. Nossa, bem interessante. Eu nem... Imaginava. Você lembra como ficou suas costas? Ou Rafa, quando você Nossa, eu lembro, ficou bem marcado. Bem marcado. A do Rafa ficou bem marcada? Ficou bem marcado. A minha não ficou tão marcada. Eu não lembro, ficou? A minha ficou bem pouco. Um pouquinho. Eu É, fui Aí, ó, procurar o Tô El mais na saudável época. que você, hein, Rafa? Não, eu fui procurar o El na época por conta de um acidente praticando wakeboard. Agora eu lembrei. Olha, depois do episódio a gente vai te contar essa história que ela é muito boa. O Rafa sendo atleta aqui. Fato. Daqui a Não, pouco, depois a gente conta essa eu história. sendo atleta é só história. E quem quiser, quem quiser saber, assina o premium do Zen. Tá? Tô zoando. Tem um vídeo da íntegra, né? Pior que tem um vídeo, Nem mas... tem, né? Um dia, quem sabe, né, mano? Mas desculpa, eu te cortei, Rafa. Não, eu ia falar que foi praticando, eu tive atrito direto na parede aí, Nossa, que maravilhoso isso. na rampa, né? Ainda bem que você ficou bem, mas a cena deve ter sido Nossa. embaçada. Nossa, eu tive um amigo, eu não sei se foi nessa mesma época, não lembro, mas um amigo meu que ele mora em Barcelona, ele tava fazendo também wakeboard. E eu não acho que não era uma lancha levando, né, o suporte, né? Era tipo uns O cabeamentos. cabo já... E deu uma estilingada o cabo uma hora que ele tava segurando. Eu acho que ele tava relaxado. E aí isso rompeu o peitoral maior dele, né? Meu Rompeu o peito. Deus do céu. Rompeu, porque a hora que começou a acelerar, né? Da aceleração, tipo, puxou o braço dele e eu acho que, né? Mas tava pendurado, o braço dele, tipo, tava amarrado, melhor dizendo? Porque Não, pra acho que ele só puxar, tava segura segurando. mesmo, Acho né? que ele tava segurando normal. E eu acho que a hora que começou o A cabo. pegada dele tava boa, mas o músculo relaxado. Aí a hora que pegou... Deu um Dá tranco no o ombro. tranco é forte, né? Ah, é? O cabo é A, forte. a Aline tá até se alongando. Então, pelo Deus que me ele me falou, livre. que acho que os instrutores acho que dão, né, uma sugestão de você já ficar meio que contraído, né? Não sei se tem isso, mas acho que seria o Não, certo. tem opções de você sair Ah, sentado. tá. O Rafa seguiu bem essa instrução. Não, deixa quieto. O Rafa foi top a instrução pra ele. Acho que eu pulei essa parte. Mas ô Léo, Ah. a gente falou de várias características muito importantes na massoterapia. E, assim, pensando alto, assim, quais características você identifica no profissional que você entende que ele precisa ter, que você entende que sejam legais para ele executar bem a profissão, o atendimento, enfim, que você fala, puta, é imprescindível essas características aqui na pessoa. Acho que primeiramente a análise palpatória, né? E ter um discernimento muscular é muito interessante, né? Ainda mais quando o intuito do massoterapeuta é tratar dor. Logicamente que a massoterapia ela não trata apenas dor, tá? Eu trato com esse nicho específico. Então as pessoas vêm até mim por causa da dor, né? Mas a análise palpatória é extremamente interessante quando a gente está falando de tratamento, né? De você identificar onde tem nódulos de tensão, identificar a musculatura que está mais contraída do que o outro lado, né? E eu acho que também tem uma coisa que é mais nata, né, do massoterapeuta, que é essa questão do toque. Então, a maneira com que você vai tendo a leitura do corpo a partir do toque é muito importante. Então, a sensibilidade mesmo, né? Então, também tem a ver com a análise palpatória. Bom, de primeiro momento, acho que esses dois aspectos que eu consigo lembrar, assim, como coisas importantes. Profissionais de educação física saem muito na frente? Com certeza, com certeza. Tá? Eu acho que tem uma... Parece até que foi feito o cara de formação de educação física
acaba conseguindo abraçar a profissão de uma maneira até... É porque como tem bastante essa parte de fisiologia biomecânica, né? Não é só praticar esporte na faculdade, isso faz com que você tenha uma leitura um pouco mais avançada. Porque quando eu comecei a fazer o curso de shiatsu, por exemplo, tinha pessoas que não tinham essa noção de anatomia. E para mim já era, né, mais claro tudo isso, e enxergar uma musculatura, que às vezes vocês também praticando musculação têm noção. Aqui é o deltoide, aqui é o bíceps, aqui é o tríceps. Então pessoas que não têm essa visão, não sabem como que é isso. Então isso também faz com que você consiga diagnosticar, né, melhor, né, um problema do paciente, né, as interações com isso. E quanto tempo de duração de cada curso, assim, de especialização? Tipo, o curso de ventosa, tanto tempo, curso Cara, de shiatsu? tem cursos desde 1 dia até 6 meses, até 2 anos, tá? Então, um curso de medicina tradicional chinesa tem duração de 2 anos, é considerado pós-graduação, né? Tem muitos cursos que têm de 1 dia, é intensivão de 1 dia, né? Então, assim, pra quem quer adentrar a área, tipo, tem uma facilidade por conta de ter cursos pequenos e extremamente práticos, né? Agora, quando tem um curso mais extensivo, aí entra uma parte teórica mais pesada também, enfim, é bem amplo, assim, né? Legal. E, assim, quando a gente fala de problemas de saúde físicos e mentais de forma geral, o que a gente consegue tratar com... É um pouco... É uma linha tênue, né? Mas o que a gente consegue, assim, olhar e falar, eu consigo tratar de uma maneira bem assertiva, ou pelo menos razoavelmente bem assertiva, um problema de saúde dessa pessoa com massoterapia? Eu consigo entrar por alguma vertente? E nem precisa ser aquele tratamento que vai curar, mas é aquele tratamento que vai mitigar absurdamente o problema de uma pessoa. Eu consigo destacar algum específico? Então, problemas com sono, eu tenho tido um resultado bem interessante, né? E tem muita relação também com várias contrações musculares que a gente tem nessa região cervical, né? E oxigenação. E a ventosoterapia também é uma grande aliada na melhora da qualidade do sono. Então, assim, problemas de estresse diário, de ansiedade, né? Então, as pessoas vêm muito, assim, falando sobre ansiedade, crise de pânico. Isso tem uma recorrência muito grande lá pra mim. Então, quando a pessoa faz uma sequência de sessão, então é muito importante deixar claro que às vezes eu não vou conseguir resolver o problema, é uma medicina alternativa e não descarta, né, os tratamentos paralelos da medicina tradicional, né? Mas quando a pessoa tem uma regularidade, é muito notável que após umas 3 a 5 sessões a gente tem um resultado bem significativo sobre o temperamento da pessoa. Porque a pessoa, a partir do momento que ela dorme melhor, né, ela tem uma qualidade de sono, não quer dizer que tipo, eu durmo bem. Você não sabe como que é de fato a sua noite de sono, né? Não sabe se você tem uma tensão na TM, não sabe se sua mente está funcionando, às vezes sua mente está funcionando. A tensão ATM é tipo um bruxismo da vida, sim, né? Pode ser tanto um ranger dos dentes quanto só apreensão, Sim. né? E isso influencia muito na qualidade de sono, né? E aí, a partir disso, a pessoa dormindo um pouco melhor, a primeira noite de sono depois da massoterapia já é muito importante, né? Então, a pessoa já vê uma diferença aí, ela já começa a ter um dia com mais qualidade, né? As pessoas não fazem ideia do quão importante é dormir. Assim, a gente brinca né? A gente zoa de, tem que dormir e tal, eu gosto de dormir. Só que aquela qualidade, né, de sono que a pessoa precisa ter é absurdo, como as pessoas não fazem ideia do quanto isso separa. O sono profundo mesmo, né? Que exato, tem muito sono, do despertar. tem o sono REM, tem várias etapas, Exato. né? Sim, E aí as pessoas não saberem o quanto isso impacta em todo o ciclo da rotina da pessoa é um absurdo. Porque muda muito. E com certeza você deve entrar de uma maneira maravilhosa nesse ponto. Então, uma coisa que é bem interessante também falar é sobre, assim, a terapia em si não é só apenas tratar dores, como a gente tá falando, é tratar a mente também, mas eu acabo sendo apenas um instrumento para a pessoa se colocar no presente momento. Então, às vezes são 60 minutos que a pessoa vai ter com ela mesma. E às vezes a gente tem, assim, no nosso dia a gente tem várias fugas diárias, né, de pensamento. Às vezes a nossa mente está sempre a milhão no momento à frente do nosso, que no caso aqui pode ser caracterizado como uma ansiedade, né? A nossa mente nunca está presente, né? O que eu estou fazendo aqui agora? Às vezes a gente está pensando num problema que a gente tem que resolver amanhã, mas, aqui agora a gente está conversando, eu estou tomando uma água, coisa simples de se colocar no presente momento. Então, a terapia, ela é uma técnica de presença, tá? Primeiramente. Eu sempre falo para as pessoas que você vai ter uma experiência de 60 minutos consigo mesma. Essa experiência pode ser conflitante, às vezes, de primeiro momento, às vezes a pessoa não quer estar com ela mesma. Então, às vezes, em primeiro momento, a pessoa não relaxa.
Então, é um desarme, né? Também tem uma leitura, né, pontual, não apenas da musculatura, como a gente estava falando, mas tem uma leitura... A pessoa ansiosa. Então, essa parte que eu acho mais interessante, que você vai convidando a pessoa a relaxar, você vai convidando a pessoa a estar com ela, né? E é um processo que, às vezes, pode demorar 10 minutos, pode demorar 30 minutos, às vezes demora quase a sessão inteira e, às vezes, a pessoa só relaxa quando recebe a ventosa no final. Tem isso, você entendeu? E como que você faz esse preparo do ambiente, por exemplo, para a pessoa conseguir se desligar Isso é legal. do fator externo? Não, primeira coisa O ambiente é bom, tá? Só fazendo jabá aí. O ambiente é bom. Não, primeiramente é passar a confiança, né, pra pessoa, né? Então, a partir do momento que ela entra lá, ela vai entender que eu tô por ela, né? Então, o bate-papo inicial é muito importante. A gente gerar uma conexão para a pessoa se sentir segura para deitar na maca e receber esse tipo de terapia. Então, a conversa é assim, é sempre essencial. Então, tem pessoas que já chegam assim, eu vou no banheiro, senta um pouco, fala como é que tá a sua vida. Por mais que a gente já passe com frequência, é interessante saber como que tá. Né, você contar alguma coisa do seu dia, dizer o que você tá buscando aqui é muito importante, né? Sabe o que você tá querendo atingir hoje aqui? E é basicamente isso. Boa. É bom, você falou de preparação de ambiente, né? Tem música, a vela, A não sei, né? Eu não sou... Gostei das perguntas, bem... Faz sentido. Eu coloco uns óleos essenciais, né? No umidificador lá, esqueci o nome. Mas tem um vaporizador. Não, vaporizador não, de outra coisa. Mas É um umidificador. Umidificador, eu coloco uma luz baixa, né? A maca, dependendo do dia, ela vai estar, né? Quente, né? Eu coloco uma manta térmica por baixo de todas as... Nossa, quando eu fui no inferno, eu tava lembrando disso, e ela tem a maca quente, tem todo o ambiente. Mas eu também. Eu também peguei o final do filme. Tava aquela macazinha. Eu sentei e falei, isso aqui deixa quentinha, né? Maravilha. Pô, muito bom. Não, é muito boa essa experiência, né? Logicamente, no dia de calor eu não ligo ela. Mas a pessoa, quando vai relaxando, vai caindo a pressão, vai caindo o batimento, a pessoa começa a sentir frio. Aquela coisa quando a gente vai dormir e a gente começa já a ficar, ai, caramba, tá um pouco friozinho. Tem isso também na massagem. Quando a pessoa vai relaxando, ela pode sentir frio e às vezes eu deixo um pouco ligado. É um diferencial também, né? Pro atendimento, já fica essa atmosfera diferenciada. E eu acho que assim, a chave mesmo pro atendimento é a música. A música é muito importante para a pessoa entrar no estado de relaxamento. É muito importante. Sempre deixa uma música ligada. Diversas, seja de frequências, a sino tibetano, enfim. Mas a música é muito importante para a experiência. E assim, quando a pessoa está em atendimento, quando ela atingindo um nível assim que o pessoal acho que chama de estado de alfa, tá quase dormindo, mas não tá, mas tá num relaxamento profundo. Essa música ela tem um efeito assim maravilhoso, assim, né? É uma massagem mental praticamente. Potencializa com certeza, o momento. Com né? certeza. Legal. E pra quem não sabe, também o Léo tem uma conexão, né, com a música, mas também acompanhe lá em breve no Insta dele. Tem mais esse detalhe aí. Né? Falando que nas horas vagas eu faço um serviço de discotecagem. Isso eu tenho uma relação com a música, com o som, assim, muito próxima mesmo. Gosto muito. E também trazer isso, às vezes montar as playlists, né, na hora de atendimento também é super bacana. E a música também é um bem-estar, né? Uma forma demais. Essa minha relação afetiva com a música foi também relacionada a me autoconhecer, né? De escutar música pra me deixar mais presente. É como se fosse uma meditação guiada mesmo. Pra mim, encara a música como meditações guiadas, assim. De me colocar no presente e às vezes de olhar um pouco mais pra dentro. Top. E, assim, quando a gente fala de tratamentos, a gente está falando de vários tipos de massagem, vários tipos de tratamento. Só que um ponto que vem a curiosidade nossa é se a gente destaca tratamentos de forma diferente para pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Existe alguma diferença na prática? Você tende a atuar de uma maneira diferente com essa galera? Como que funciona? Não, logicamente que isso tem uma diferenciação. Eu não atendo, assim, crianças, né? Então eu chego a atender adolescentes, assim, porque realmente quando tá numa fase maturacional tem todo um processo de desenvolvimento esquelético muscular que às vezes essas manipulações não seriam tão interessantes. Mas eu não tô falando do meu atendimento particular. Não tem contraindicação, por exemplo, eu trabalhar só com shiatsu. Por exemplo, eu fiz um trabalho assim no seu ombro super severo. Uma criança de 10 anos eu não poderia receber não um é tipo de saudável tratamento. fazer.
Agora, falando já de um quesito de terapia oriental shiatsu, que é pressão em pontos, cara, não tem contraindicação, tá? Legal. Ou o shiatsu, ele não tem contraindicação. Ventosa terapia também não. Mas quando a gente tá falando de um tratamento, assim, que vai penetrar mais fundo na musculatura, aí não é interessante trabalhar aí com crianças abaixo de 14 anos. Eu atendo, assim, acima de 14. Idosos eu também trato, mas também tem um cuidado imenso, né? Também em questão de porosidade dos ossos, tudo. Tem toda uma sensibilidade de momento, né? Aí você consegue perceber na hora que você recebe a pessoa, tipo, essa pessoa não pode deitar numa maca, por exemplo. Já atendi pessoas acima de 80 anos que tinham que atender sentado, porque a pessoa não tinha mobilidade para se deitar numa maca, né? Então, tem toda essa questão que é vista pontualmente, tá? Mas não é uma coisa assim que eu delimito, assim, adolescentes vou tratar assim, adultos assim, idosos assim. Todos têm partindo da premissa de mobilidade Sim. e de como às vezes a pessoa tá querendo um foco ou não quer um foco, é só a experiência da massagem, aí você vai direcionando, mas a idade não influencia muito. Não. Tá. Não. Essa Legal. personalização acontece pontualmente. Legal. Em questão de experiência de massagem, assim, como que você enxerga que a pessoa consegue utilizar a massagem ao estilo de vida dela saudável? Tipo, uma frequência de tratamento? Pro meu tipo de massagem, a massagem terapêutica que eu ofereço, eu instruo que seja no máximo uma vez por semana, né? Porque existem respostas fisiológicas, né? Não tem algumas outras massagens que não tem problema você receber todo dia, né? Eu tô falando de uma massagem que ela tem uma profundidade, é uma massagem mais consistente, né? Vocês entendem disso. E aí tem um espaço de recuperação muscular, assim como uma atividade física, a gente faz uma musculação, a gente tem um tempo de 48 horas ou mais para recuperar a musculatura. Na massagem também, dependendo do problema, às vezes vai uma semana para recuperar a musculatura. Às vezes a pessoa vai sentir incômodos no dia seguinte, porque realmente a gente vai, né, cutucar uma região que às vezes está inflamada e essa manipulação vai promover a regeneração e essa regeneração tem que ser respeitada. Então, no mínimo, uma vez por semana seria saudável. Mais que isso, fazer 2 vezes na semana para o tipo de tratamento que eu ofereço não seria interessante. Mas você falou assim sobre encaixar na rotina de uma pessoa, como você queria algo mais específico assim? Falo no estilo dela de vida mesmo, no bem-estar, né? Eu sempre ofereço assim planos de tratamento, né, que são quinzenais, por exemplo, ou semanais, né? Fazer uma vez no mês, ele já perde um pouco aquele quesito de tratamento, tá? Então é um gap muito grande pra gente poder ter um resultado e enxergar um resultado, né? Logicamente que fazer uma vez por mês é super bacana, você vai relaxar, você vai soltar a musculatura, mas tem algum problema específico, se tem alguma finalidade, né, às vezes você não consegue enxergar. Então, fazer cada 15 dias minimamente para você enxergar um resultado, fazer semanalmente para enxergar um resultado, às vezes mais eficiente. Legal. E a gente, quando fala desses tratamentos, tem alguma contraindicação? Porque a gente já identificou uma pessoa ainda no estágio mais infantil, pré-adolescência, talvez ainda vale a pena segurar um pouco e explorar um pouco mais pra frente. Mas existe alguma contraindicação de fato que a gente pode... Assim, então, quando a pessoa vem com alguma causa muito específica, eu sempre peço liberação do médico, né? Então, assim, é uma medicina alternativa, assim, normalmente não tem contraindicação, não vai fazer mal para a pessoa e, logicamente, que a gente tem a sensibilidade do momento, se a pessoa tem algum problema motor, muscular, a gente vai identificar lá e vai de acordo com a limitação, mas eu sempre peço liberação do médico, que é muito importante, né? Sempre trabalhar junto com outras áreas, né? Ou do fisioterapeuta, assim, sempre tem que respeitar. Agora, listar, assim, contraindicação, se a pessoa tem uma lesão muito específica, eu não mexo. Falo assim, é o seguinte, acho que você tem que ir com um fisioterapeuta, às vezes indico profissionais que eu conheço da região, e vai, entendeu? Se é um problema muito específico, às vezes a pessoa está com muita dor, né? Tipo, tá com uma dor que um grau de 1 a 10 é 10, às vezes eu não trato. Eu falo assim, olha, acho que você tá com quase que seria interessante você fazer até um exame, né? E depois que você fizer um exame, às vezes você vem comigo, né? Então, logicamente, às vezes, se a dor é muito grande, eu acabo, às vezes, passando para outro profissional, né? Então... É importante, né? Ter com certeza. Saber, da mesma maneira como profissionais que entendem que a gente vamos tratar uma coisa um pouco mais da parte de estresse ou relaxamento, ou de ações que a massoterapia vai entrar de uma maneira maravilhosa, tem também é interessante as pessoas falarem, pô, conheço o Léo que pode entrar super bem, encaixar muito bem com a sua rotina.
e atuar nisso aqui. Agora, assim, tem casos assim, muita gente, pessoas com hérnia de disco, que vêm até mim, e aí já experimentaram outros tipos de tratamento, fizeram fisioterapia. Eu falei assim, olha, vamos fazer um tratamento aqui de acordo com a sua limitação e ver o resultado que dá. E às vezes a gente tem um resultado bem positivo. Às vezes a pessoa não tá conseguindo achar resultado na medicina tradicional, vem até mim, né? E aí, dependendo do nível de dor, eu trato, né? Então, é uma causa específica, uma hérnia de disco, até tá tendo um pinçamento que irradia pra parte lateral. Isso é muito chato, né? Sim. Então... essas causas a gente consegue ir, mas sempre com essa sensibilidade, entendeu? Nunca não, vem aqui que eu vou atender de qualquer jeito. Não, esse era um dos pontos que eu ia questionar, tipo, tirando o meu ombro que você fez milagre, o seu foi o quê? Meu O ombro também. teve ombro. E foi bem bom a sessão que eu tava falando pra ele. Não, o meu eu não conseguia levantar o braço acima da cabeça. E, Agora eu você cheguei... tá até magrinho, né? Agora eu voltei a treinar. Tá voando. Mas tem... Na época você não tava treinando. Não tava treinando. Você começou a treinar no meio do tratamento, né? Exato, voltei com natação, agora 100%. Porra, que massa. Mas tem algum caso, assim, que você possa compartilhar, né? De alguém que chegou, tipo, muito bem, muito travado. Tirando o Rafa. Que o pessoal... porque o Rafa seria um ótimo caso, mas... O pessoal vai olhar e falar, pô, o Rafa Foi combinado. Foi combinado. Tipo, que realmente o caso do Rafa foi super legal. Mas você... Desculpa, até cortei sua pergunta, mas você teria outro caso além do Rafa interessante pra gente... Vocês estão falando mais de uma parte motora, né? Também. Não, mas... Não necessariamente. Algum resultado, seja... Pessoas que começaram a ter uma qualidade de vida para dormir muito bem, ou que diminuíram o estresse de uma forma muito significativa e passaram a ter um bem-estar no dia a dia muito melhor. Cara, é muito recorrente esses casos assim, né? Não tô falando que eu faço milagre em todo mundo, né? Mas toda semana vem alguém que tá com muito problema. Um caso que eu posso citar é uma senhora que eu atendo, que ela tem 86 anos, né? Eu atendo esporadicamente ela, mas quando ela veio, ela fez um tratamento, ela não estava conseguindo mexer o pescoço, e ela não conseguia dormir referente a isso, né? E logicamente uma pessoa de 86 anos, ela tinha todas as limitações, até falei, né? Tipo, de pessoas que não podem deitar na maca. Ela não podia deitar na maca. Ela é uma delas, né? Então foi um caso assim que não podia nem manipular de acordo com o que eu já estava acostumado, né? Então eu sentei ela na poltrona e comecei a mexer nela, assim. E assim, acho que uma coisa que eu falei, né, de diferencial de profissional, é ter a sensibilidade e ter a vontade de investigar, né? Porque às vezes a pessoa vem com um problema, você não sabe qual que é o problema de fato dela. Ainda mais com a idade avançada, vai ter várias patologias envolvidas na coluna, né? Então acredito que ela tinha muita coisa na coluna, vários desvios, né? E ela não estava conseguindo mexer o pescoço. E aí foi basicamente investigando. Faz esse movimento aqui, tô apertando aqui, faz esse movimento. Então, cara, acho que ter essa vontade de investigar, né, o corpo da pessoa, né, e ter esses parâmetros da pessoa te dando feedback é muito, muito importante quando se trata de algum problema motor, assim, na pessoa. Né? Então, isso foi um caso, assim, que eu consegui ter muito sucesso. Né? E, na verdade, quanto maior a idade da pessoa, é mais difícil de você resolver o problema. Isso, assim, é claro, tá? Então, é uma dificuldade muito grande. Quanto a pessoa mais jovem, o problema for mais resolvido precocemente, melhor. Aí que entra a questão das pessoas anteverem e fazerem tratamentos. Aí entra uma questão cultural, né, que eu queria citar também, né, que é isso, né, a gente só quer tratar quando tá com dor, né, eu também tenho essas coisas, eu tento mudar o tempo inteiro de me anteceder o problema, mas é uma coisa que tá enraizado na gente aqui, né. No Oriente tem uma tratativa diferente, né, não quer dizer que no Japão, na China, todo mundo se antecede ao problema, lógico que tem problemas também, mas existe uma cultura muito mais forte com isso, porque essas medicinas, elas servem de prevenção. Principalmente, ela tem um poder muito maior quando é tratado, né, como uma prevenção. Eu estou bem, vou fazer massagem, né? Não é que eu estou mal, eu quero curar esse problema aqui. Não, eu estou bem, eu vou fazer massagem para manter a saúde, né? Manter a saúde. Só uma dúvida, assim, no caso, por exemplo, de uma senhora de idade que ela pega um pouco mais fina, a ventosa, por exemplo, já não entra num tratamento como esse? Entra também? Entra, eu usei muito a ventosa. A ventosa, ela tem um poder de liberar, Vai ter um ajuste um pouco menor ou é o vai mesmo? sempre no limiar da pessoa.
né? Sempre no limiar da pessoa. Se a pessoa fala que tá sentindo dor, eu diminuo um pouquinho. Lógico que tem muitos profissionais que trabalham com uma ventosa extremamente severa, com uma sucção muito grande. Isso vai de profissional para profissional. Eu sempre vou num limiar de dor porque eu quero que a pessoa relaxe também, né? Então, às vezes um profissional, às vezes tem fisioterapeutas que trabalham com liberação miofascial, com atletas, fazem algo mais severo. Então, pô, vou trabalhar com atleta de alto rendimento, tem que chegar num ventre muito profundo da musculatura. Então, vamos fazer manipulações mais fortes e a ventosa vai ser forte de qualquer jeito e o atleta que vai ter que lidar com isso, né? Agora, um quesito mais terapêutico, eu sempre tento trazer uma coisa que seja confortável para a pessoa, para que ela relaxe também. E tem a questão de quando a gente entra nesse estado de relaxamento, a gente consegue liberar hormônios, né, de prazer, de tudo, que isso vai fazer com que a pessoa, né, tenha um resultado melhor também, pós-sessão. Legal, animal. Mas respondendo a pergunta, nessa idade, eu uso muita ventosa terapia com ela. Muita ventosa. E tem alguma falácia ou algum equívoco que a galera costuma ter com massoterapia que você já ouviu falar e você acha legal dividir com a gente? Esse eu acho que é um quadro que a gente tem que criar aqui, É. porque, tipo, os mitos da... Os mitos da profissão. Mitos da profissão? Não, alguma coisa assim que você já ouviu falar, você falou, tipo, não, nada a ver, tipo, o pessoal viajou aqui, ou teve uma conclusão errada. Cara, eu não sei, tem muito essa questão de sexualizar o trabalho do massoterapeuta, né? Tanto homem quanto mulher, né? Então, eu acho que é um pouco confuso ainda isso, né? Então, as pessoas ainda associam a massagem por ser um momento íntimo, né? Que a gente vai estar tocando a pessoa, mas não tem esse cunho. Inclusive, tem terapias voltadas para isso, né? Terapias como a terapia tântrica, né? Que é uma massagem voltada para estimular a energia sexual. Isso, né, vem da Índia, eu acredito. Enfim, mas é um outro tipo de terapia, né? Mas realmente, às vezes, as pessoas confundem um pouco nessa questão. De resto, eu acho que as pessoas, às vezes, só não tem nenhuma falácia. Acho que é mais as pessoas enxergam com superficialidade, né, o que a massagem pode trazer. Que é só pra relaxar, é só pra tratar dor. E sendo que é uma mudança... Não dá um devido valor aqui, né? Mas eu acho que é um processo também, né? Que a gente tem um outro tipo de cultura. A gente tá falando de uma cultura oriental que vai preconizar a gente ter autoconhecimento, né? De a gente olhar pra si, de a gente observar nossos pensamentos e ver o quanto isso influencia na saúde do nosso corpo, né? Integrar mais isso, né? Então, é uma mudança cultural, né? Não tem como quando a gente fala de massoterapia. Mas, lógico, que quando a gente, como profissional, a partir do momento que eu ofereço um produto que vai solucionar uma dor, é muito mais fácil de atrair os clientes também, né? Se eu falar sobre uma coisa cultural, muito aberta, onde a gente vamos pensar mais em si, vamos olhar mais pra dentro, às vezes fica muito vago, e aí a captação, né? Falando já com uma parte mais de marketing, assim, fica mais defasada. E ainda tem um pouco do preconceito, assim, tipo, da mulher buscar mais a massagem por questão de cuidados e o homem ainda ter aquele... Então, Ou às vezes o contrário, não sei. Às vezes o cara, por ter aquele perfilzão de masculinidade frágil, não entender e às vezes que pode trazer tantas coisas legais e tantos benefícios que não, eu vou fazer massagem, tipo, entende? Sim. Pessoas que têm essa mentalidade Sim, às vezes um pouco atrasada. isso tem. Posso dizer que parece que está caminhando para as pessoas desconstruírem esse tipo de pensamento, principalmente os homens, né? Mas, logicamente, que 60% a 70% dos meus clientes são mulheres, né? Então, assim, os homens que eu atendo são pessoas até mais próximas, que entendem o tipo de trabalho. Mas, cara, eu acho que é uma coisa que tem melhorado bastante na sociedade, porque as pessoas têm visto que esses aspectos de relaxamento, aspecto mental, é uma coisa muito importante para manter a sua produtividade, enfim. Então, acho que os homens estão mudando um pouco o comportamento. Mas ainda assim, as mulheres são a boa parcela dos meus clientes. Elas realmente se cuidam mais, se antecedem mais ao problema, se cuidam precocemente, né? Não tem como. Boa. E, assim, tem alguma... Você consegue enxergar tendências na massoterapia que estão cada vez mais assim acontecendo, coisas novas, algo interessante que você acha que a galera deva conhecer, saber aqui, de repente em primeira mão, saber um pouquinho alguma Cara, coisa? eu não vou saber dizer coisas assim extremamente inovadoras, né? Porque eu tenho mais contato com coisas mais raízes, né? Coisas que vêm mais da antiguidade. Então, não é uma coisa extremamente inovadora, é uma coisa que tá aí há mais de 3.000 anos. E né, dando certo maravilhosamente bem. Mas eu acho que a massoterapia, ela vem como a inovação em si.
né? Como uma ferramenta que a pessoa pode utilizar no seu Sim. dia a dia para otimizar tudo, para você ficar mais apto a fazer com excelência qualquer coisa que você se propõe. Se é treinar, se é no trabalho, se é para a família, de você brincar com seu filho, enfim. Então, eu acredito que a massoterapia, ela ainda é inovadora, né? Principalmente para o mundo ocidental, Exato. né? Perfeito. Ela ainda tem que estar mais presente nas pessoas. Acho que é um processo, né? Ainda. Boa. E eu acho que é um pouco sobre isso, né? Mas, tipo, como que você enxerga, né, o futuro da massoterapia? Ou como você gostaria de que fosse enxergado? Como que você... que as pessoas Talvez tivessem no a visão? Ocidente, talvez no Brasil. Se você tá enxergando que as pessoas estão começando a reconhecer valor, começando a conhecer os tratamentos, porque com certeza aqui no Brasil, o quanto tem de mercado a ser explorado versus o quanto as pessoas de fato vivenciam isso, deve ser Cara, absurdo. acho que a diferença. principalmente com a pandemia eu vi, assim, muitos profissionais, assim como a minha professora de shiatsu, assim, cresceu absurdamente, assim, no mercado, né? Então, acho que com toda esses problemas que a sociedade está encarando com a pandemia, acho que olhar mais para si, olhar mais para o autocuidado tem sido uma coisa mais pertinente, né, nos últimos tempos. Então, eu já tô vendo um crescimento, assim, nesses anos para cá. Eu acho que eu não sei em que patamar que vai chegar. Você vai, nossa, todo mundo vai falar de massoterapia, né? Mas você reparou, acho que as pessoas repararam, de forma geral, que a tendência do ser humano, isso incluindo o Ocidente, acho que talvez principalmente o Ocidente, o Oriente sai muito mais na frente, ainda mais quando a gente fala de Ásia, né? Mas como as pessoas estão começando a tomar cada vez mais hábitos saudáveis na vida. Daí dando mil exemplos, né? Então, você vê as pessoas falando mais sobre, né, terapia, né, em geral, Sim, né? exato. Passando com psicólogos, Principalmente né, com nessa virada de pandemia, o que a quantidade de o mercado gente de começou psicologia, pelo amor de Deus, Exato. cresceu demais, né? Sim. E Alimentação, quanta gente que eu conheço que se tornou vegana, que tá demais. Você vê aderindo muito a novos tipos de alimentação, que é absurda a quantidade de gente. O que é legal, a gente vê que as pessoas querem ter alimentações mais saudáveis. E também falando de atividade física, o quanto a gente começou. O mercado de crossfit, por exemplo, deu uma estourada. Com certeza. Mercado de quadra de futevôlei, de vôlei, não sei o que, como todo lado, aqui né? em São Paulo, pelo menos, é absurdo a quantidade. Que eu ia falar sobre aplicativos de meditação, cara. Todo mundo hoje fala sobre Meditação isso também. guiada. Cara, muita gente falando de meditação, né? Isso é Então legal, isso né? é muito legal interessante, né? Porque é essa coisa de você silenciar um pouco os pensamentos, de estar presente, né? Então eu acho que uma coisa que tá muito... De forma geral, não apenas a massoterapia, né? Acho que a massoterapia vai ganhar ainda mais espaço. Mas as pessoas estão tendo essa cultura, né? De, né, se precaver, de ver o quanto que é importante a atividade física. Atividade física ainda mais, né? Hoje em dia. Com certeza. Que- E você, assim, se você pudesse deixar uma dica pra galera aí sobre pessoas que se interessam em atuar no mercado de massoterapia, na parte de massagem, enfim. Alguma dica que você quer deixar pra galera? Além de virem estudar com o Léo, né? Porque Exato. isso daí é... Quem sabe, ano que vem é um workshop e tal. Pô, Mas- você tá pensando Eu tô no pensando futuro, que- pô, seja interessante você... Sim, sim. É que como eu criei uma metodologia de trabalho e eu vejo um resultado muito interessante, eu gosto de propagar e tem pessoas que procuram ainda. Mas eu tô só estruturando um pouco mais, exteriorizando algumas Legal. coisas e acho que fazer uns cursos, pô. acho que é super coerente, assim. Tem pessoas que têm curiosidade de saber como que é o atendimento e não é que, não, vou esconder como que faz. Não, com Eu acho certeza. super legal propagar isso e eu gosto de ministrar. Como professor de musculação, eu gostava muito de ensinar. Animal. Então, acho que passar isso também, acho que vai Bate ser bem, muito. vai ser bem gratificante pra mim. Eu acho bem interessante. Alguma dica pra galera? Pra quem quer adentrar o mercado de massoterapia. Bom, primeiro, faça algum curso pra você ver se você tem afinidade, né, com isso, que você vai lidar com pessoas, você vai lidar com toques, você vai lidar com problemas. Muito interessante você fazer o curso pra sentir isso. Muitas pessoas que fizeram o curso comigo eram entusiastas, né, assim como eu também. Eu queria fazer o curso pra fazer massagem nos meus clientes de personal, né, porque no final fazia um alongamento, uma massagem breve de 2 minutos, né, e aí com isso mudou minha vida, né. Então, assim, basicamente transformou. Mas uma dica que eu dou é que uma coisa crucial
se identificar como um profissional. A partir do momento que você fizer adentrar esse mercado, você se identificar como profissional, você ter uma rede social e você estudar um pouco de marketing. Porque você apenas ter a parte técnica não acontece. Tá? Acho que essa é a minha dica. Se você tem interesse em um dia atuar com massoterapia, hoje em dia é muito importante você ter uma noção de marketing digital. Senão a coisa não funciona. É aquele eixo, né? A gente tem o eixo técnico, o eixo de marketing, o eixo de finanças, enfim, você tem todos esses eixos que tem que estar conversando. Eu, assim, durante muito tempo, né, atuando como personal trainer, eu achava que eu sendo um bom profissional, tendo conhecimento técnico, as pessoas iam comprar o meu serviço. E não era assim que funcionava. Tem a divulgação. Exato. Eu tive uma facilidade que eu trabalhava numa grande academia e que a própria academia tinha um esquema de venda muito forte que já propiciava a pessoa querer fechar um personal depois de um mês de treinamento. Então isso me ajudava muito. Uma vez que eu me vi fora desse cenário, que eu achei, não, agora eu vou virar autônomo, não quero mais academia, não quero trabalhar mais para academia, foi muito diferente. Da onde que vinham esses clientes, né? E hoje em dia, com isso de marketing digital, tráfego pago, essas coisas, você atinge, é como se fosse panfletar, né, para a pessoa na rua, né? Então, eu acho extremamente importante a pessoa entender de posicionamento nas redes sociais, né? Se posicionar, para a pessoa entender, não de maneira vaga o que você faz, como eu falei assim, não é que eu quero mudar a cultura. No fundo, eu quero mudar uma cultura de uma galera. Mas, de primeiro momento, as pessoas vão me procurar porque eu vou solucionar a sua dor. Né? Não, mas se posicionar é muito importante na rede social, entender um pouco de marketing e o resto deixa acontecer. Top, legal. Léo, deixa suas redes sociais pra gente aí, por favor. Eu não lembro de cor que algumas coisas são longas aqui. Já fica aí, né, uma sugestão para um próximo EP. Marketing digital. Marketing aí, chique. Pô, eu acho que é muito bacana e vou adorar ver algo sobre isso, viu? Bom, meu Instagram é o @leocervenka massoterapia. Vocês vão colocar embaixo aqui alguma coisa? A gente vai colocar tanto no Spotify porque senão eu vou no ter que soletrar o meu sobrenome, não sei. Não, fica tranquilo. Você pode soletrar uma vez só para o pessoal saber, mas então a gente vai... Léo Cervenka, como cerveja, né? Mas CRVEN de navio KA. Boa. Léo Cervenka Massoterapia. Boa. Nessa é minha rede social, me acompanhe lá. Por favor. Em breve viagem pro Japão aí? Japão, acompanha na rede social que eu vou fazer o blog Japão e Coreia do Sul. Chique. Vou no dia 26, chego lá acho que dia 28 e é isso. Acompanha também, vai ser legal. Você viu? Chique, né? Eu vou acompanhar, vou curtir story. Eu sou aqueles que curtem story. Vou ficar postando comida lá. Eu interajo, eu acho mal interessante. E é isso, certo? Cara, obrigado. Obrigado de coração por você ter vindo aqui, bater um papo com a gente. Foi muito legal ter aceitado o convite. Muito bacana. Gostei muito do convite, como eu falei. Pra mim é ótimo estar aqui falando um pouco de massoterapia, propagando um pouco dessa cultura oriental, né? Falando um pouco, né, do meu trabalho em si, né? Legal. Muito bacana. Obrigado mesmo de coração a vocês. A gente ficou feliz de te receber aqui. Legal, foi divertido demais. Conhecimento. Porra, mais um episódio maravilhoso, né? Bom. Valeu, gente. Pessoal, valeu, hein? Dá uma olhadinha depois, compartilha aí com a galera. Ativa o sininho. É maravilhoso falar isso aqui. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, curte, pelo amor de Deus. Manda pra galera, porque esse papo foi maravilhoso. A gente vai trazer mais coisa legal pra vocês. Valeu. Valeu. Até mais.